Você arriscaria dizer qual é a transformação mais profunda que pode ocorrer na vida de uma mulher? Se respondeu a maternidade, está correto. Tornar-se mãe é muito mais do que ter um filho. É estar diante de uma situação completamente nova, desafiadora, recheada de inseguranças, preocupações, mas também repleta de muito amor e muitas descobertas. O Outros Olhares de hoje fala sobre a maternidade real, aquele lado não romântico de parir ou adotar uma criança. Fique com a gente, o programa está começando agora. Para falar da maternidade real e os seus desafios, nós convidamos Carolina Aita Flores, que é psicóloga, especialista em psicologia perinatal. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Ju. Estou bem feliz de estar aqui com vocês falando sobre maternidade hoje. Que bom, é um assunto muito gostoso, né? E muito cheio de desafios, né? Vamos desdobrar tudo isso agora na nossa conversa. Para a gente começar, Carol, o que representa a maternidade, esse evento, dá para se dizer assim, na vida de uma mulher? Bom, representa muita coisa. Eu acho que uma palavra bem adequada para explicar isso seria transformação, né? Porque uma mulher não é a mesma depois da maternidade, né? Tu é mãe, tu consegue imaginar, assim, né? Te lembrar da sensação que foi quando tu te tornou mãe e como a tua vida mudou. A gente acha que é clichê falar que a maternidade muda completamente a vida de uma mulher, mas esse clichê faz muito sentido, porque é realmente uma transformação muito grande. Muito profunda, né? Muito. Dá para se dizer qual é o momento mais desafiador, considerando desde o momento ali da tomada da decisão, né? Quando é uma gravidez consciente, um filho consciente, assim, desde o momento em que se decide pela maternidade, até o nascimento, até os primeiros dias, qual é a parte mais desafiadora? Dá para classificar ou não? Tem várias partes desafiadoras, né? Tu falou assim sobre quando a gravidez é planejada, né? Aí é um outro cenário, né? Mas tem muita gravidez hoje em dia que não é planejada, que simplesmente acontece. A maternidade brota na vida da pessoa sem muito planejamento. Então, acho que descobrir uma gravidez não planejada já é um dos primeiros desafios da maternidade. Depois da gestação, se tá tudo bem com a mãe e com o bebê, pode ser uma fase bem gostosa. E um outro desafio que eu acho bem grande, que eu vejo bastante no consultório, é o puerpério, que é aquele período logo depois da chegada do bebê, que pode se estender até uns 2 anos para psicologia. Olha só! Para ginecologia, o puerpério dura uns 6 meses, que é quando o corpo da mulher já voltou, né, ao funcionamento de antes da maternidade. Mas para psicologia esse período pode durar até 2 anos. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, dá para se chamar essa fase de baby blues também, né? Baby blues é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente? Melhor ainda, então vamos esclarecer isso logo em seguida. Tá bom. Agora, Carol, aproveitando assim, esse momento todo, a parte bacana da maternidade, o lado bom, né? Você também é mãe, né? Você é mãe do Lucas, eu sou a mãe da Cecília, então nós conhecemos bem esse cenário todo. Mas por que a gente tem uma tendência, enquanto sociedade, enquanto comunidade, em destacar apenas a parte boa? Parece que a parte não tão boa, ou a parte mais difícil da maternidade, ela acaba sendo um tanto quanto velada. Isso procede? Sim, sim. E isso é o que gera muito sofrimento para mulheres que passam pelo puerpério, que é esse desafio, esse período desafiador que eu comentei. Porque a gente tem, como sociedade, uma expectativa de que a maternidade é uma conquista no ciclo de vida da mulher, né? É algo que todo mundo deveria passar, né? Quase como um rótulo de uma mulher é que ela vai se tornar mãe algum dia, né? Então a gente imagina que sempre vai ser aquela coisa boa, aquela que a gente vê na TV, né? Aquele amor que brota instantaneamente, né? E na verdade a maternidade tem muitas partes difíceis, né? Tem a vinculação com o bebê, que pode ser difícil, a amamentação, que pode ser difícil, a tua identidade que se transforma de uma maneira que tu não imaginava, né? E aquilo te deixa sem preparo mesmo para lidar com aquilo. Do né? tipo, quem sou eu agora, depois de me tornar mãe? Exatamente, né? Onde é que eu fui parar? No que eu fui me meter? Né? E a gente não fala muito sobre isso, talvez por vergonha ou por achar que só eu tô sentindo isso, as outras mães conseguiram realizar essa tarefa super bem, só eu que tô penando aqui. Então a gente esconde essa parte e depois a mulher que vira mãe, ela se sente sozinha, perdida, incapaz, triste, achando que não é para ela aquele desafio.
né? Talvez Então, um pouco de culpa a gente possa colocar aí nas mídias sociais que trazem esse lado, ou pelo menos expõem apenas o lado bom, né? E que bom que a gente pode ter acesso a esse lado bom, mas entender que não é só ele, né? E eu acho que é bem importante a gente começar a falar sobre esse lado não tão bom, para que as mulheres se sintam mais preparadas para viver essa parte também, né? Não só a parte boa que a gente já espera que vai acontecer, mas que a gente consiga falar entre nós, amigas, outras mulheres no trabalho, na família, sobre o que pode vir de não tão bom assim, para a gente poder se preparar e conversar sobre isso. Agora, independente de ser maternidade ou não, me parece que de uma forma geral as pessoas, nós, né, a gente foge um pouco de falar dos problemas, né? É difícil falar dos problemas, né, Carol? Tem várias coisas que a gente não fala sobre dinheiro, Olha né? só. A gente não fala sobre quando tem alguma coisa ruim no trabalho, né? Ou alguma dificuldade que a gente esteja passando, ansiedade, depressão, a gente tem vergonha dessas coisas, a gente não fala. Pois é, e aí acaba tendo consequências maiores e piores muitas vezes, né? É verdade. Mas seria de certa forma errado, dá para se dizer assim, expor esse lado não romântico da maternidade? Tem algum ponto de vista ainda social que considera como errado isso? Olha, se tem, eu desconheço, porque eu acho que a coisa mais certa que a gente pode fazer é falar sobre o lado sombrio da maternidade, né? Para que a gente possa ajudar umas às outras e a gente possa encarar esse desafio juntas, né? Sabendo que a gente erra, que a gente sente culpa, né? Parece que a gente se torna mãe e vira a chave da culpa, né? A gente já tinha um pouquinho, mas aquilo grita depois da maternidade, né? Sim. Que a gente possa saber lidar com isso e pedir ajuda e perguntar como é que foi pra você? Você também se sentiu assim? Me fala da parte mais difícil. Legal, estimular essas trocas, né? Claro. Agora, você é psicóloga perinatal. É uma área relativamente nova dentro da psicologia. Explica para nós um pouquinho o que faz um psicólogo perinatal. Tá. A psicologia perinatal, ela começou a ter essa nomenclatura, né, perinatal ali no Brasil lá pela década de 70, né? Perinatal, o termo perinatal significa entre o nascimento, né? Então, é o período antes da gestação, durante a gestação e depois do nascimento, né? É esse período. O psicólogo perinatal, ele trabalha, então, com essa demanda desse período. Pode ser com um casal que esteja com dificuldade para engravidar, esteja passando pela fase das tentativas, pode ser uma mulher que pede ajuda porque vai fazer uma produção independente, um casal que vai fazer reprodução assistida e aí precisa do apoio psicológico para passar por aquele período. Ou a gente faz também o pré-natal psicológico, que é um atendimento para as gestantes, para ajudar a entender as transformações da gestação, fazer uma preparação para esse desafio do puerpério, ajudar a orientar sobre a amamentação, sobre a vinculação com o bebê. Que importante isso, que interessante, é muito interessante saber que tem um profissional que faz esse apoio, porque realmente é um período muito desafiador. Agora, Carol, tanto do ponto de vista de quem de quem tem a gestação, vive a gestação e também da mãe que vai adotar uma criança também. Claro, porque essa mãe também vai ter um puerpério, também vai ter uma fase de adaptação à chegada do filho, né? Num caso de adoção, ela também é mãe, né? Ela vai mudar a vida dela, vai mudar a rotina da família, vai mudar a rotina daquela criança que vai chegar naquela família. Então, o psicólogo também, o perinatal também pode ajudar nessa parte da adoção, num casal que teve um desfecho de uma gestação que teve um aborto, né? Também pode precisar de um suporte emocional para essa parte, né? Depois que o bebê chega também, para ajudar a incluir o bebê naquela família, na rotina. Sim. E principalmente também, no caso de ter outro irmão, de ter um outro filho, Exatamente. né? Como fazer os irmãos se darem bem, assim, nessa chegada, nesse momento. Exatamente. Também faz parte, né? Nessa parte a gente pode trabalhar a família toda, o casal, o filho que já tem, para preparar aquela família ali para a chegada do novo membro da família, seja por uma gestação ou por uma adoção. Que bacana. Agora, a gente está aqui falando bastante da maternidade, porque o impacto, ele acontece num primeiro momento no corpo da mulher, né? O impacto é maior no corpo da mulher. Agora, qual é o papel do pai nesse processo todo? Tá. O papel do pai já começa na gestação, né? A dar o suporte emocional para a companheira, para participar das consultas, né? Tem vários estudos que mostram que o homem que se envolve na gestação da mulher, ele já começa a criar a identidade paterna dele ali. Olha né? só. E quanto mais participativo o homem durante a gestação da companheira, mais ele vai conseguir vincular com o bebê quando ele nascer.
né? E ele pode até ter sintomas junto da gestação. Se ele está bem vinculado, ele pode ter náusea, ele pode ter desejo. É síndrome da Covad, o nome dessa... Nossa, eu não sabia que tinha nome, eu achei que era frescura mesmo não, do pai. Não, tem estudos que mostram que o homem também tem alterações hormonais durante a gestação da companheira, em função disso, esse novo papel que ele assume, né? E que ele vai se preparando para aquilo. Então o corpo dele vai mudando também a cabeça para preparar para a paternidade. Olha que legal! Então isso também rompe um pouquinho com aquela ideia de que o pai vai sentir realmente a paternidade depois que o filho nasce. Na verdade, se ele tem um vínculo mais profundo, emocional, ele pode sentir tudo isso antes também. Pode já fazer um carinho na barriga, sentir mexer, né? Mas o que tu falou é bem importante também, Ju, porque para o homem... a paternidade se torna mais concreta com o nascimento mesmo, né? Então quando ele vê o bebê, aquilo faz sentido para ele, né? Para a mulher, como já sente na barriga mexer, né? Ela já vai se vinculando um pouquinho mais durante a gestação. Para o homem tem realmente essa concretude com o nascimento, né? Certo. E agora essa criação do vínculo que você fala, quando se diz, nasceu uma criança, morri de amores pela criança, a gente sabe que nem sempre é assim. Na maioria das vezes vai acontecer dessa construção do afeto, do vínculo. É dessa forma também? Que bom que você falou isso. Isso é bem importante, Gil, porque a gente tem o tal do mito do amor materno, né? A gente vai olhar para o bebê assim que parir, assim que nascer e vai amar instantaneamente. E não é para todo mundo que isso acontece. Olha só. Né? Na verdade, para muitas mulheres, não é assim que acontece. É a construção. Essa palavra que você usou é excelente, porque a gente vai aprendendo a amar aquele bebezinho, vai conhecendo, vai descobrindo o que o chorinho significa, o que aquela expressãozinha significa. E aí, com essa construção, com esse convívio, o amor vai brotando, vai crescendo, vai formando aquele vínculo com o convívio. Que bacana. E qual que é o caminho mais suave, Carol, para a gente fazer com que a mulher possa trilhar essa caminhada da maternidade, encarando realmente os fatos, assim, com uma autoconsciência, com o pé no chão, sabendo aproveitar o lado bom, né? Agora, também podendo conciliar tudo isso. Tem como conciliar? Tem um caminho possível aí? Essa é a tua pergunta, qual é o caminho mais suave? Se eu soubesse responder, Para você também foi desafiador? Você agora, despida do papel de psicóloga, do papel enquanto mulher. Para mim, eu usei a palavra transformação quando tu me perguntou o que significava a maternidade, porque foi uma transformação. Não só como mulher, mas como profissional. Tanto que depois que meu filho nasceu, eu fui estudar essa área da psicologia perinatal. Olha só. Porque isso me transformou inteira, né? A mulher que eu sou, a mãe que eu me tornei e a profissional que eu busquei ser depois da maternidade. Olha que importante isso, né? Dizem que essa conta não fecha, né? Mulher, mãe, profissional, dona de casa, que se você for fazer essa equação toda, dizem que não fecha, mas ela tem que fechar. Ela tem que fechar. A gente acaba dando um jeito de fechar, né? A gente cria maneiras de dar certo, né? Aí vem a culpa novamente, se a gente está um pouquinho mais dedicado ao trabalho, culpa por não estar em casa, né? Se a gente está muito em casa, culpa por não estar no trabalho, né? E a gente vai lidando com essa culpa e vai descobrindo o nosso jeito de conciliar. O meu jeito é um, o teu é outro, de alguém que está aqui nos vendo é outro, né? É importante que a gente descubra qual que é o caminho mais suave pra gente. Olha só, não tem receita. E passa pela conversa, pelo suporte de profissionais, pelo apoio familiar, que eu acho que é muito importante também, né? Muito. Para entender que momento é esse, né? Agora, essa eterna culpa que a gente fala, Carol, existe maternidade sem culpa? Nunca ouvi falar. Então tá tudo bem. Tá. Se você é mãe e tá se sentindo culpada, tá tudo Tá tudo bem. Você tá indo bem. A gente ri porque realmente a gente precisa falar desses pontos e eles estão mais presentes do que a gente imagina, né? Sim. Agora, Carol, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, logo seguimos nosso assunto, pode ser? Certo. Daqui a pouco a gente segue falando sobre maternidade real. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Até o fim do século XXI, o planeta Terra terá 4 bilhões a mais de pessoas. Por isso, a preocupação mundial com o esgotamento de recursos naturais tem sido evidente.
São necessárias mudanças drásticas para não prejudicar as próximas gerações. Neste cenário, a arquitetura bioclimática aparece como alternativa. Ela busca adequar os projetos ao meio ambiente natural. Com o objetivo de se especializar nesta área, os arquitetos Flávio Lemos e Catiane Balzan desenvolveram uma pesquisa sobre a aplicação da arquitetura bioclimática em projetos no município de Chapecó. A pesquisa mostrou que os arquitetos da cidade buscam aplicar os conceitos bioclimáticos em seus projetos, mas enfrentam resistência dos clientes quanto ao custo imediato para a execução. No Brasil, existe o Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios do Governo Federal desde 1994. A iniciativa busca energias renováveis e sustentáveis. Chapecó já fez uso do programa em 2015, quando recebeu placas fotovoltaicas instaladas no prédio da Celeste. Eu sou Rafael Chiamente e este é o Uno Ciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Outros Olhares, hoje conversando sobre os desafios e as delícias da maternidade real. A nossa convidada é a psicóloga Carolina Aita Flores. Carol, mais uma vez, muito obrigada por você estar com a gente aqui conversando sobre esse assunto. Obrigada também, Ju. Legal. Para a gente começar esse segundo bloco, vamos aprofundar um pouquinho a questão da depressão pós-parto, né? Em alguns momentos se fala em depressão pós-parto, em outros momentos em baby blues, ou então aquela tristeza que algumas mulheres vivem depois que o filho nasce. Como é que é esse cenário? Como é que é esse momento? Gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente. Então, o puerpério começa com o nascimento do bebê, né? Então, a mulher entra nesse período chamado puerpério assim que o bebê nasce e ele pode durar até os 2 anos de vida da criança, como eu falei. E é muito comum nesse período, a maioria das mulheres tem esse sentimento de tristeza a respeito da maternidade. Elas sentem falta de como a vida era antes, como elas eram antes. Às vezes tem dificuldade um pouquinho de olhar para aquele bebê e reconhecer como filho. E essa tristeza, um pouquinho de tristeza no puerpério é normal. Começa a ser um pouco mais angustiante quando a mulher desenvolve o baby blues. E o baby blues é super comum, Ju. É 3 em cada 4 mulheres que tem baby blues. Nossa, e isso já avança para um estágio que precisa de um acompanhamento médico, algo assim? Por enquanto, não. O baby blues, ele pode durar até uns 15 dias, às vezes um pouquinho mais, tá? Ele começa ali pelo 11º dia de vida da criança e se estende, então, como eu falei, até uns 15 dias, às vezes um pouquinho mais, e a mulher, ela sente vontade de chorar, ela se sente bem triste, às vezes pode ter um pouquinho de raiva dela, raiva do bebê, raiva do companheiro, mas depois isso suaviza e passa, né? Então, nesse momento do baby blues, ela pode pedir ajuda para o companheiro, conversar sobre isso, conversar com uma amiga, não necessariamente ela precisa de uma intervenção psicológica ou médica. Quando ela passa a precisar de um auxílio médico ou psicológico é quando desenvolve um quadro de depressão pós-parto. Aí a prevalência também é alta, né? Mas é um pouquinho menor do que do baby blues, porque é 1 a cada 4 mulheres. Certo. Né? Ainda assim eu acho uma prevalência alta. Alta, né? E a depressão pós-parto já é um quadro mais severo, é uma tristeza mais intensa, dura mais, né? A mulher pode ter dificuldade de sair desse quadro sozinha. O baby blues, ele pode entrar em remissão sozinho sem que aconteça nada. Já a depressão pós-parto pode exigir uma medicação ou uma intervenção psicológica. E mesmo, Carol, que esse período seja um período relativamente tranquilo, por exemplo, do ponto de vista da amamentação, a criança pegou o peito, tá funcionando, tá tudo certinho, né? As cólicas ainda não apareceram ali logo nos primeiros dias. Mesmo assim, pode ocorrer essa tristeza? Pode. E a depressão pós-parto tem uns estudos recentes que mostram que ela pode acontecer até
9 meses depois da chegada do bebê. Nossa, é O muita bebê pode coisa. estar com 9 meses, a gente imagina, agora já aconteceu a adaptação, Sim. a mãe já pegou o jeito, né? Ela já conhece o bebê. E mesmo assim tem um pico de depressão pós-parto nessa época, com 9 meses do bebê. Então, mesmo que as coisas estejam fluindo bem, ainda assim a mulher pode desenvolver um quadro de depressão pós-parto. Olha que interessante. E aquele perfil que você citou, de sentir até uma certa raiva, a gente tem também essa tendência em suprimir esses sentimentos ou negar esses sentimentos assim, né? E na verdade não, a gente precisa expressar eles. Precisa dar vazão, né? Porque senão pode se transformar numa coisa mais dolorida, mais angustiante, principalmente se você acha que é só você que sente aquilo. Né? Certo. Então, a gente precisa falar sobre isso. Qual é o papel da família, por exemplo, das avós, dos avós, das pessoas ali do círculo mais íntimo, em dar esse suporte, em auxiliar nesse processo todo para que ele seja um processo mais suave? A família é fundamental, esse apoio, ter uma rede de apoio é fundamental para o bem-estar psicológico da mãe e para ajudá-la a vincular com o bebê. Eu oriento as minhas pacientes gestantes a já pensarem como é que elas vão se organizar para ter esse apoio familiar. Porque é importante que a mãe, com o nascimento do bebê, ela esteja disponível para o bebê. As outras tarefas da casa têm que ser delegadas para os familiares, né? Para os amigos, para o vizinho, né? Para alguém que esteja disposto a ajudar. Para que a mãe possa se dedicar exclusivamente àquele bebê ali, para que a vinculação deles comece a ser construída, flua bem para os dois, né? Então é bem importante que a família ajude os avós, os tios, irmãozinho mais velho, companheiro, que as pessoas se envolvam para ajudar realmente aquela vinculação da mãe e do bebê a ser construída. Olha só, eu lembro bem desse cenário da mãe paterna, mãe materna disputando, inclusive o espaço ali de cuidado. As avós, né? As avós, isso, de tentar, as avós, de tentar auxiliar, todo mundo querendo ajudar. Então é importante permitir isso, né? Às vezes a mulher pode ter uma dificuldade, né? O meu bebê, eu que quero cuidar, né? Mas é bom delegar um banho para uma avó, né? Alguma outra atividade que a avó possa participar, porque para o bebê, essas diferentes pessoas no convívio do bebê é fundamental para ele, porque as pessoas proporcionam experiências diferentes. A avó tem uma voz que é de um jeito, o vô fala de outro jeito, segura de outro jeito. Para a criança são estímulos diferentes, então é bem gostoso para o bebê. Olha que interessante. E ainda tem esse momento, que ele talvez venha um pouquinho mais tarde, que é aquele rompimento necessário, né, Carol? Que é preciso ocorrer entre mãe e o filho. Eu não sei se dá para precisar em que momento isso acontece, mas aí começa a entrada do pai, começa a entrada de outras pessoas. Isso é importante acontecer também, né? Claro, é muito importante. Esse rompimento que você está falando, é importante que ele aconteça assim, por volta dos 2 anos, de uma forma mais marcante, digamos assim. Antes o pai já participa, né? As outras pessoas já participam do convívio, mas a criança precisa se separar da mãe emocionalmente para que ela desenvolva a autonomia dela, se sinta segura no mundo, consiga se relacionar com as outras pessoas, consiga fazer as coisas por conta própria. Então precisa ter esse rompimento gradual daquela simbiose da mãe e do bebê. Sim, dá para citar alguns exemplos? Como é que se daria esse rompimento? É no momento em que a criança vai para a escola? Como que isso se configura na prática? Tá. O momento de ir para a escola já é uma etapa importante, né? Que proporciona realmente esse rompimento, novas experiências para a criança que começa na escola, né? Mas tem outras formas também, quando o pai pega o filho para fazer uma brincadeira sozinho, vai ter um momento pai e filho, né? Quando o filho vai passar um dia na casa da avó, vai brincar na casa do amiguinho, né? Que aí ele sabe que ele vai se distanciar da mãe e que tá tudo bem, que ele pode se sentir seguro longe da mãe e depois ele volta e ela tá ali. Então é bem saudável para a autonomia da criança ter esses momentos longe da mãe. Interessante, né? E muitas mulheres voltam ao trabalho logo depois ali da licença maternidade, Esse é outro né? marco. 4 meses, 6 meses, depende da empresa, né? Mas também é um momento de rompimento, é um marco, né? Esse pode ser um momento bem difícil para essa dupla mãe e bebê, né? Algumas mulheres não se sentem preparadas no final da licença maternidade para voltar a trabalhar, e isso pode gerar uma crise, elas podem precisar de um apoio psicológico para passar por isso também, por essa adaptação da volta ao trabalho. Outras decidem não voltar, seguir um outro caminho. Mas é um marco importante. É um momento de bastante reflexão, né? Agora, Carol, falando um pouquinho da questão do parto, né? Hoje se fala muito em parto humanizado. Queria que você trouxesse um pouquinho a explicação do que é o parto humanizado, ou o que você entende pelo parto humanizado. Ele tem a ver com os tipos de parto ou não necessariamente? Na minha concepção, não. O parto humanizado, eu gosto de definir como o parto que a mulher deseja ter.
o parto que ela escolher, seja por via vaginal ou por cesariana, mas que seja respeitada a vontade dela. Os procedimentos que ela quer que sejam feitos, os procedimentos que ela não quer que sejam feitos, que a vontade dela seja respeitada e eles não sejam realizados. Isso, para mim, é o parto humanizado. Olha só, então também desmistifica um pouco aquela coisa de que o parto humanizado é o parto natural, ou o parto que se dá na água, ou talvez são interpretações diferentes, São interpretações diferentes, são formas de parto diferentes, né? Mas o importante é que a mulher tenha a sua escolha valorizada e respeitada. Aí ela vai ter o parto que ela quer. Ah, que importante isso, porque tem casos em que uma cesariana, enfim, uma cirurgia é necessária, é uma intervenção necessária, e às vezes é para realmente resguardar a saúde, né? Tanto da mãe quanto do bebê. Então, se for cesárea, se for necessário, não tem problema também. Não tem problema também. Se for necessário, como você falou, por uma recomendação médica, ou se for o desejo da mulher ter o parto cesariano, se aquilo vai fazer ela se sentir mais segura, é o que ela sempre imaginou, é uma escolha esclarecida dela, ok, não tem problema. Tá tudo bem. Olha que ótimo, então, né? E como é que você percebe que tá o nível também de preparo, tanto dos hospitais, quanto dos obstetras, dos médicos que vão participar desse momento? Hoje está se permitindo mais essas conversas mais tranquilas, mais abertas? Tem se respeitado o desejo da mulher? Sim, tem um movimento crescente no nosso país do parto humanizado, de respeitar o desejo da mulher. Os médicos estão se atualizando a respeito disso, né? Sobre qual é o aspecto psicológico envolvido no parto, como que o bem-estar da mulher pode ajudar aquele parto a fluir melhor. Então, eu vejo que sim, que tem um movimento de preocupação para que o parto seja uma experiência mais gratificante para a mulher, mais segura, mais tranquila. Então, na minha percepção, sim, as pessoas estão avançando nessa área, né? Ah, que bom, que importante. E tem uma frase clássica que diz assim: eu era a melhor mãe do mundo até meu filho nascer. Essa frase soa até um tanto quanto engraçada, porque é isso, né? Parece que a gente tem aquela receitinha assim: ah, mas por que você não faz isso? Ah, mas com o meu filho não sei o quê. Com o meu filho eu vou fazer assim, né? O meu não vai fazer essas coisas, né? Que tipo de coisas você percebe, Carol, pelos pacientes que você atende também, que a pessoa teve que desconstruir muita coisa? Assim, em que situações, por exemplo? Acho que birra é uma situação clássica, né? Não, meu filho não vai fazer assim, o meu filho não vou deixar fazer tal coisa, né? A gente tem muitos julgamentos, né, Ju? A gente olha uma mãe e um filho na rua, um pai e um filho, e a gente já forma algumas impressões, a gente já julga, né? Não deveria dar açúcar, ou deveria fazer tal coisa, ou passa muito tempo na TV. E aí, quando chega a nossa vez, a gente vê, opa, pera lá, como que eu vou fazer isso, né? É difícil, agora eu entendo a mãe que fez tal coisa. Então, a gente reconstrói tudo. Essa questão da birra é clássica, né? Aquela cena do supermercado, da criança se jogando no chão, querendo um doce. E aí, como que você lida, né? Eu confesso que, na minha experiência, quando eu passei por isso, eu tive que ter um autocontrole e um autoequilíbrio muito grande, assim. Uma paciência. Paciência, também de ter a firmeza de saber, né? Então, dá para se dizer que é buscar o caminho, porque quando a gente diz assim, as crianças não devem usar os eletrônicos, não devem assistir lá o tablet, o celular. Daqui a pouco a gente está indo para um extremo que vai contra um movimento porque os coleguinhas assistem, na sala de aula isso aparece, enfim. Você acredita que há um caminho do meio possível para isso? Olha, eu vou falar da minha experiência pessoal. Por favor. Lá em casa a gente colocou uma meta que o Lucas não iria consumir açúcar nem usar eletrônicos até os 2 anos. Olha só. E a gente conseguiu. Sim, o mais difícil, eu acho, foi a pressão externa, né? Vai na casa da avó, ou vai em algum outro lugar e as pessoas oferecem açúcar, ou né, tem outras crianças mexendo no celular. Mas dentro da nossa casa foi super tranquilo, porque era algo tranquilo pra gente. A gente já não passa muito tempo em eletrônicos, a gente quase não assiste TV, então lá em casa foi tranquilo fazer esse movimento, né? Mas eu acho que um caminho suave seria você pensar o que você deseja, conversar com o seu companheiro. A gente vai dar eletrônicos ou não? A gente vai colocar um limite ou não? A gente vai dar açúcar ou não? Como que a gente vai conduzir isso? Isso é bem conversado naquela família, para que aí consiga se seguir o que foi proposto por aquele casal. Certo, mas olha que importante, então quando você diz que vocês conseguiram controlar o acesso ali do filho ao eletrônico, é porque vocês também, enquanto pai, enquanto mãe, tiveram que fazer esse movimento de não ficar o tempo todo também no celular, né? Aí a gente também tem que se melhorar, então, Sim, Carol. Senão faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então eu acho que o exemplo ajuda bastante, né? Por exemplo, eu quero que meu filho seja um leitor voraz, né?
como que ele vai ser um leitor voraz se ele não observar os pais lendo, né? Então, lá em casa, eu e meu marido, a gente lê muito, a gente está sempre com um livro na mão, e o Lucas é assim também. Naturalmente, ele vai repetindo esse comportamento. Claro, claro. Por isso que você falou, né, da gente se melhorar, né? O que exemplo que eu quero dar, o que eu quero transmitir, como que eu quero que o meu filho seja. A maneira como eu gostaria que o meu filho seja deve ser espelhada em como, então, eu devo me portar, em como eu devo agir. Olha só, que bacana. E a gente também se estimula a ser, né, pessoas melhores, ou leitores, melhores pessoas mais críticas, enfim, né, mais cuidadosas. Agora, impor limites é esse desafio, né, que a gente falava antes da birra ali, né? Isso, dá para se dizer que é um dos maiores desafios ali, conciliar o limite com o amor? Acho que é um desafio bem importante mesmo, né? Porque a nossa tendência diante de uma birra é ceder para aquele comportamento parar, né? Não, então eu vou dar aqui a coisinha no supermercado para parar porque está todo mundo olhando, né? Seria o nosso piloto automático fazer isso, né? Mas o que seria interessante a gente tentar fazer nesse momento é chamar para conversar, explicar, ficar na mesma altura da criança, olhar no olho, falar num tom de voz firme, como você disse, né? Mas suave e amoroso, e explicar, Ju, é o melhor caminho, né? Explicar, olha, isso não dá porque, né? Explicar o teu motivo, e aí abraçar e distrair também depois, né? Deu a explicação, deu o abraço, mostra uma outra coisa, alguma coisa que dê, né? Então, esse é um caminho legal para as birras. Mas depois vão ter birras maiores, né? Na adolescência, se a gente fosse entrar nesse assunto também, já existe um outro tipo de limite, que é o não, que o não já começa na infância, né? Mas o não da adolescência é muito importante, né? Por que não pode ir em tal festa? Por que não pode fazer tal coisa? O não, a gente fica receosa de dizer um não para o filho, mas ele é um dos recursos mais valiosos que a gente tem para ensinar o que é importante, o que pode, o que não pode. Importante você pontuar isso, porque o não vem associado à culpa muitas vezes, né? Mas que bom, o não, ele faz parte do amor. É muito saudável, né? Você deve ter recebido uns nãos quando você era criança, né? Eu recebi também, na época a gente ficou frustrada, talvez não entendeu, mas depois fez sentido aquele não. E a frustração, esse não que causa essa frustração para a criança, já é uma maneira da criança ir lidando com os nãos da vida. Claro, com as frustrações da vida. Exatamente. Já vai preparando para aquela dosezinha de frustração controlada no cenário familiar, para depois, né, que eu não posso ter aquilo que eu quero imediatamente. Que importante, que legal. Agora, Carol, para a gente encerrar nossa conversa aqui, se encaminhar para o fechamento, o que você diria para as mamães, para os papais, enfim, as famílias que estão nos acompanhando aqui, para que essa jornada seja uma jornada prazerosa, que a maternidade também possa ser encarada, né, de frente, os seus momentos mais difíceis, mas que ela também seja uma jornada prazerosa, né? Como fazer isso se tornar real? Tá. O afeto, acho que é o ingrediente mais importante, né? Você dá carinho, tanto se você está numa reunião, numa união que você tem um companheiro, o carinho entre vocês é muito importante, né? Porque o filho observa, né? O filho aprende modelos de relacionamento com os pais. Então, se você tem um relacionamento, ser afetuoso entre você e o seu companheiro é muito importante. E com a criança nem se fala. Eu acho que o afeto é o caminho para ter uma maternidade, uma paternidade mais suave. Você abraçar, beijar, cheirar, esmagar, apertar, dar colo, sabe? Dizer o quanto aquela pessoa é importante, transmitir o teu amor. Esse é um caminho para uma parentalidade bem suave, bem gostosa. Ah, que bom. Carol, muito bom conversar contigo. Obrigada por todo esse esclarecimento, essas questões que a gente pontuou aqui. Obrigada por dividir o teu conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com você. Que bom, que bom. E até uma próxima, né? Até a próxima. Outros Olhares vai ficando por aqui. Você que acompanhou a nossa conversa, muito obrigada pela sua companhia. Toda terça às 6 da tarde tem programa inédito aqui na TV Uno. Até mais. Tchau.